Eu já comecei, parei, engordei, lesionei, desanimei e já pensei inclusive em desistir da corrida de rua. Então eu sei exatamente o que você está vivendo como iniciante. Para você que está começando nesse universo da corrida de rua, tudo que você mais quer é começar com segurança e tornar isso sustentável ao longo do tempo. E esse vídeo vai te trazer dicas importantes para que você possa evoluir dentro do esporte de forma segura, evitando exatamente os erros que eu cometi lá atrás e aplicando os acertos para a sua vida. Então eu vou trazer um pouco da minha história e linkar com essas dicas para você entender um pouco melhor o que eu quero trazer de informação. Eu sei exatamente como é que é essa sensação de estar sempre em briga com a balança, oscilando peso, essa luta entre estar ativo e permanecer ativo ou entrar no sedentarismo de cabeça. Eu sei exatamente o que é isso porque eu também vivi isso na pele lá atrás. E aí, voltando um pouco no tempo para contar essa história para vocês, eu quando tinha dos meus 16 até os meus 22 anos, eu era um cara super ativo, treinava, fazia musculação, jogava futebol com os amigos, tudo certo. Depois desse período, eu acabei me dedicando demais para o trabalho, para outras coisas e negligenciei minha saúde e a prática de atividade física. Comecei a engordar, fiquei sedentário e eu que tenho 1,72 m cheguei a pesar quase 92 kg. E detalhe, 92 kg de pura gordura, porque não tinha músculo não, ali eu tava gordinho mesmo. Então a gente está falando de alguém baixo, jovem, porque na época eu estava na casa dos meus 23, 24, 25 anos, que estava bem acima do peso, cerca de 25 quilos, mais ou menos acima do que eu deveria. Então eu estava vivendo um momento em que provavelmente muitos de vocês estão também. Depois eu vou gravar um vídeo, inclusive, só contando especificamente sobre esse meu processo de perda de peso, o que me levou a dar esse start, qual foi a virada de chave, o que eu fiz, qual foi o meu passo a passo. Eu vou ter um vídeo aqui no meu canal só para contar essa história para vocês e dividir um pouco dessa experiência. Mas o foco hoje é mostrar como que a atividade física se tornou algo constante na minha vida e eu consegui trazer até os dias de hoje. Então, depois de iniciar esse processo de emagrecimento e alcançar um certo objetivo que eu tinha em mente, eu decidi entrar pro CrossFit. Foi ali meados de 2015, eu estava com mais ou menos uns 25 anos, final de 2015 eu decidi entrar pro CrossFit. Fiz CrossFit até 2017 em Goiânia, que foi o período que eu morei em Goiânia, de 2015 a 2017. Depois me mudei para São Paulo com a minha esposa, que a gente se casou. Quando a gente mudou para São Paulo, eu continuei no CrossFit até 2018. Lesionei o joelho. Então, um problema muito comum, lesionei o joelho esquerdo no menisco. Cara, foi um inferno. Tive que ir no ortopedista, tive que fazer fisioterapia e fiquei traumatizado. Fiquei com medo de voltar para o CrossFit, fiquei com medo de fazer força no joelho e voltar a lesionar. Eu não consegui mais praticar esporte nunca. Isso me criou uma certa resistência, decidi não voltar para o CrossFit. Voltei para a musculação aos poucos e mesmo assim muito tempo depois. Então, de 2018 até final de 2019, eu voltei para uma vida sedentária. E aqui é um ponto importante de trazer para vocês, porque você pode ter vivido isso já, de ter iniciado a fazer alguma atividade física e depois desanimado, desistido, ou você pode estar vivendo isso agora. E nunca é tarde para você recuperar isso. Então, em 2019 eu voltei para a academia, voltei a fazer musculação e voltei a perder peso. Porque o que acontece? Nesse período de 2018 a 2019, eu já estava engordando de novo. Eu estava voltando a ser aquele cara gordinho e sedentário. Eu não tinha recuperado os 25 quilos que eu perdi, mas eu recuperei com certeza uns 10, 12 quilos, fácil. E eu precisava me livrar disso e tornar a atividade física um hábito na minha vida. Em 2019 eu entrei para musculação, estava fazendo tudo direitinho, conseguindo emagrecer, estava bacana, estava indo num caminho legal. Até que veio a pandemia. Então a pandemia começou ali em 2020, no início de 2020. As academias fecharam, ficamos sem alternativas de treinar em academia, tinha que treinar em casa, tinha que treinar em parque, isso tudo começou a se tornar inviável. Desanimei de novo, caí de novo no sedentarismo. Até que final de 2020 para 2021, a gente ainda estava em período de lockdown, ainda estava em período sensível da pandemia, as academias ainda estavam fechadas, e a minha esposa falou assim, por que a gente não corre? Por que a gente não vai daqui de casa até... Tinha uma praça mais ou menos próxima, né? Dava uns 2 km, 2,5 km de distância. Vamos correndo até lá, caminhando, dividindo entre corrida e caminhada, para a gente fazer uma atividade, depois a gente volta também no mesmo ritmo. E então, por incentivo da minha esposa, que também era sedentária, mas que teve a iniciativa de começar na corrida de rua, eu fui também junto com ela. Acabou que eu peguei gosto, ela não. Continuei conciliando musculação com corrida, fui me desenvolvendo dentro da corrida, até que em 2022, no iniciozinho assim, eu decidi entrar para uma assessoria lá em São Paulo, que era do Ademir Paulino. E participar de prova de 5 km, de 10 km. E foi muito bacana, né? Porque eu conseguia treinar de forma mais estruturada, estava recebendo um acompanhamento, estava evoluindo bem,
Tava levando mais a sério algumas coisas que antes eu não levava, só que ainda muito longe do ideal. E aqui mora um primeiro erro que eu cometi. Eu acho que quando você vai iniciar no esporte, você tem que olhar de uma forma mais macro e pensar que você precisa trazer elementos que vão te ajudar a evoluir dentro daquele esporte. Com leveza, sem muita pressão, sem muita cobrança. Mas você tem que olhar a coisa de forma mais macro. Então, por exemplo, você vai correr, você tem que pensar em fortalecimento. Você tem que pensar numa boa nutrição. Tudo isso vai te ajudar no esporte. E nessa época, eu estava fazendo direitinho os treinos de corrida, mas eu não estava olhando ainda de uma forma macro. Era uma coisa muito inicial. Mas um ponto de acerto também nesse início foi que eu não tive pressa. Eu estava evoluindo de forma gradativa, tranquila, e estava indo bem. Até que eu decidi romper isso e entrar no erro, que é o erro da pressa. Que é o erro que muitos corredores cometem. De começar a se comparar com outras pessoas e acabar querendo pular etapas para poder alcançar alguma coisa que você não vai conseguir alcançar se você pular essas etapas. E eu acreditei que eu poderia ir mais além e mais rápido. Decidi então me inscrever na minha primeira meia maratona. A prova ia acontecer em novembro de 2022. Eu estava em abril de 2022 quando eu tomei essa decisão. Cheguei pro meu treinador e falei: olha, beleza, tô treinando 5, 10 km, mas eu quero agora fazer uma meia maratona em novembro, eu tenho 6 meses para me preparar. É possível? Ele: é possível, beleza, bora. O problema é possível? É. A questão é, você está condicionado para isso? Você realmente, durante esses 6 meses, vai ter o compromisso de se condicionar de forma quase que instantânea? Porque assim, você vai precisar dar um giro 360 na sua vida e mudar várias áreas. Você vai conseguir fazer isso em 6 meses? Para a maioria das pessoas isso é muito difícil. Condicionar musculatura, ajustar a alimentação, ajustar sono, regular tudo, hidratação. O período de 6 meses é um período curto. Então eu não recomendo para as pessoas que estão começando no esporte já pensar em meia maratona antes de 1 ano de corrida. Cara, você tem que estar mais calejado. Depois de 1 ano de corrida, correndo de forma consistente, dominando as distâncias, dominando 5, 10, 15 km, beleza, agora eu vou mirar na meia maratona 21 km. Mas faz a coisa gradativa. Eu tentei pular essas etapas, minha primeira meia maratona acabou sendo muito traumática também. Eu fiz para 2 horas e 12, que é um tempo relativamente mediano, né? Mas consegui concluir. Só que eu concluí a que preço? Eu concluí cheio de dor, não conseguia andar direito, panturrilha travada, fascite plantar, tive que fazer fisioterapia depois disso. Entrei num processo de trauma muito parecido com o que eu tinha vivido com CrossFit. Então, o que eu quero aqui no meu canal para vocês é trazer uma ideia de que vocês precisam estar no esporte. O esporte ele é importante, ele é transformador, ele vai ser fundamental na sua vida. Só que eu quero que você se mantenha nele. Eu não quero que seja fogo de palha. Eu não quero que você comece e pare. Eu quero que você tenha consistência ao longo do tempo. Porque é isso que vai fazer você evoluir, é isso que vai fazer isso se tornar um hábito na sua vida. E por conta dessa pressa que eu tive de fazer a minha primeira meia maratona, eu acabei atropelando essas etapas. E eu acabei não conseguindo trazer essa consistência que eu deveria ter trazido desde lá. Fiquei bem desanimado, bem frustrado, mas eu já estava inscrito em outras 2 meias maratonas. Uma que ia acontecer em abril do ano seguinte, 2023, e outra que iria acontecer em julho de 2023, todas em São Paulo. Então dessa meia maratona de novembro de 2022, que foi a primeira, até a minha segunda, que foi em abril de 2023, eu tinha um tempo ainda para me preparar, eu poderia ter feito isso de forma mais séria, mas eu estava desanimado, eu estava desacreditado. Eu falei assim, cara, se eu fizer essa meia maratona, pode ser que eu faça, mas eu vou fazer de boa, não quero saber de performance. Aí um ponto de acerto foi que eu não fui com tênis de placa. Eu acho que para quem está começando, não está buscando performance, só quer concluir a prova, não vai com tênis de placa, vai com tênis que te traga mais conforto, que tenha uma boa responsividade, mas não precisa ser um tênis de placa. Porque o tênis de placa ele é mais indicado para quem está já correndo para performance, para bater tempo, para melhorar desempenho, para trazer economia de energia, mas é um detalhe, sabe? Então você está começando agora, não pensa nisso, pensa num tênis que vai te trazer conforto, que tem um bom custo-benefício, então você não precisa gastar rios de dinheiro com tênis, pode gastar algo que seja razoável, caiba no seu bolso e que seja um tênis que realmente vai te trazer conforto. Isso que é importante no início. Porque depois você vai acostumar seu corpo com a pancadaria, com o volume, com a intensidade. E aí sim, quando você estiver mirando em performance, que você já está dominando as distâncias, concluir a prova não é mais um desafio, você conclui fácil. Agora você quer reduzir tempo, beleza. Aí você vai para um tênis de placa. Então, essa dica também é muito importante para vocês.
Fiz a minha segunda meia maratona. Fiasco total. Dor também, tempo lá no alto, fiz em 2 horas e 20 e poucos. Então, assim, eu realmente não estava preparado. Eu realmente, se eu continuasse insistindo com aquilo, eu só ia me machucar e continuar desanimando. Decidi, então, não fazer a minha maratona de julho, que era a SP City 2023, acabei abortando, não fiz. E dei uma boa desanimada com corrida de rua durante todo o período de 2023, até o final. Em dezembro, eu me mudei para Goiânia. Novamente a gente voltou para Goiânia. A gente começou a morar num lugar que era perto de um parque bonito e tal. Eu falei assim, cara, se eu voltar a correr, posso voltar a correr e tal, e de repente eu consigo fazer a coisa da forma certa e consigo pegar gosto. Voltei a correr, entrei para uma assessoria aqui em Goiânia. Essa assessoria me treinou, me preparou. Eu comecei a levar mais a sério coisas que antes eu não levava. Comecei a olhar de forma mais macro a coisa, então cuidei mais da nutrição. Consegui baixar bem meu percentual de gordura, cuidei mais de fortalecimento, que antes, quando eu ia para musculação, era pensando em membro superior e em ficar bonitinho, fortinho. Agora não, agora a partir de janeiro de 2024, meu foco era, preciso melhorar na corrida de rua. Claro, vou continuar fazendo fortalecimento de membros superiores para poder manter uma questão estética, beleza, vou. Mas membro inferior não é negociável, preciso treinar pelo menos 2 vezes na semana e de preferência treinos específicos que vão me trazer mais eficiência na corrida. Comecei a ter essa consciência, comecei a estudar mais a respeito, olhar mais vídeos no YouTube, que nem vocês estão fazendo agora. Depois que tudo isso foi se ajustando simultaneamente, eu tive um ano de 2024 muito bom. Fiz várias provas, fiz algumas meias maratonas, sem sentir dor, de forma tranquila. Foi um ano importante de retorno para a corrida de forma sustentável. 2025 foi um ano de consolidação. Então, um ano que eu continuei fazendo o que eu já vinha fazendo em 2024. Então, não foi um ano de recomeço, foi um ano de consolidar aquilo que já vinha sendo trabalhado. Fiz a minha primeira maratona, 42 km lá no Rio de Janeiro. Então, foi uma experiência também incrível, surreal. Terminei super bem, inteiro, sem lesão. Cara, isso que é o gostoso da corrida. Não é você simplesmente terminar a todo custo, é você terminar bem. É você terminar inteiro. E eu consegui fazer isso nessa maratona no ano passado, que foi uma experiência super legal. Então, o 2025 foi um ano de consolidação. O que eu espero para 2026? Que seja um ano de aprimoramento. Então, 2024 eu comecei de forma mais consistente. 2025 eu me consolidei. 2026 eu quero aprimorar isso. De que forma? Ao invés de fazer uma maratona no ano, eu vou fazer 2. Vou tentar baixar tempo nas minhas distâncias. Então, vai ser um ano em que eu vou me dedicar mais para performance por conta disso. Então, é um objetivo meu, pessoal e particular, não que você tenha que fazer igual. Mas esse é o meu objetivo. Então, aqui nesse vídeo, contando um pouco dessa história, já te trouxe vários insights de coisas que você precisa se atentar, para que você não caia nessas ciladas que eu caí também e não acabe desanimando. Atualmente eu treino com a Infinity, aqui em Goiânia. Fiz essa migração recente, virada do ano, estava mudando para Infinity. Infinity é uma assessoria muito boa, muito bem organizada, com treinadores excelentes, super acolhedora, que tem uma estrutura, que tem uma visão de negócio, sabe? Então, assim, ela vai te tratar da forma como você precisa, de forma personalizada e estruturada. Então, se você tem interesse em treinar com a mesma assessoria que eu treino, igualzinho, seja no presencial ou no formato online, você pode entrar no link que eu vou deixar aqui na descrição, entrar em contato com eles e falar que veio por indicação do Rafael Romero, porque você vai ganhar um desconto de R$50 na primeira mensalidade se você disser que veio indicada por mim, beleza? Então, acompanhamento de uma assessoria é muito importante. Então, um erro muito comum de iniciantes também é tentar começar por conta própria e fazer os treinos do jeito que acha que está certo. A assessoria ela vai montar aquilo que é ideal para você, para os seus objetivos e para a sua realidade atual. A assessoria não é luxo, a assessoria é importante para que você evolua dentro do esporte. E evoluir dentro do esporte é importante para que você queira se manter nele, porque se você não tiver progresso, se você não tiver evolução, você vai desanimar. O ser humano ele é movido por progresso. Tudo que a gente não progride, a gente acaba desanimando, a gente desiste. E a assessoria vai te ajudar nesse processo de não desistir. Falei sobre tênis, falei sobre nutrição, falei sobre fortalecimento específico para corrida de rua. Tudo isso são dicas importantes. Falei sobre não ter pressa, isso é fundamental. Respeita o processo, velho. Para com esse negócio de ficar afobadinho e querer conquistar tudo ao mesmo tempo. Não, respeita o processo. Para de se comparar com as pessoas. No Instagram você vai ver muita gente performando, postando vitórias e glórias. Não se compara com isso. Vai no seu tempo, vai na boa. Beleza?
E para fechar, uma outra dica que também é fundamental. Não participe de várias corridas, de várias provas. Não esteja sempre em competição. Isso foi um erro que eu cometi no ano passado. No passado eu tive uma certa fadiga muscular no final do ano, porque eu me inscrevi em várias provas e estava quase toda semana competindo. Cara, você coloca seu corpo no limite com muita frequência, provocando um estresse ali que no treino você não vai entregar para ele. Então o que acaba acontecendo? Você não performa tão bem nas provas como você deveria. Você não consegue treinar de forma consistente para evoluir, porque você está sempre competindo. Procura dedicar boa parte da sua agenda para os treinamentos. Escolhe algumas provas-alvo durante o ano que vão ser importantes para você fazer, para você se desenvolver, para você bater seu tempo. Mas, cara, poucas provas. Quero correr muito, uma prova por mês. Quero correr menos, Rafael. Acho que uma prova por mês fica pesado para mim. Corre uma prova a cada 2 meses, uma prova a cada 3 meses. Já está ótimo. Você não precisa fazer 500 provas. Eu quero ter uma chuva de medalhas. Cara, pra quê? Você quer se mostrar pra quem? Você quer se provar pra quem? Você não precisa disso. O que você precisa é fazer a coisa de forma consciente, sustentável, para que você possa continuar no esporte. Eu quero que você chegue com seus 90 anos fazendo as suas corridas. E para isso você não pode atropelar o processo. Beleza? Algumas dicas importantes para quem está começando a corrida de rua. Isso é tudo que você precisa saber nesse primeiro momento. E se você seguir 10% do que eu falei aqui, com certeza você vai ter resultado. Se você puder seguir tudo, é o que eu recomendo para você, porque a experiência me mostrou que esses pontos são fundamentais. Beleza? Tamo junto, até a próxima. Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e deixa seu like, porque eu acho que eu mereci, né? Entreguei aqui um conteúdo de valor para vocês e compartilhei um pouco da minha história. Ajuda o nosso trabalho aí, beleza? Um abraço.